Eu vou ler Tiago 4, apenas 2 versículos. Na tua casa eu aconselho você ler Tiago capítulo 4, Tiago 3, lê os 2 capítulos lá na tua casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar a tua vida ainda mais. E Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diga comigo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Fecha seus olhos comigo e vamos orar pedindo ao Espírito Santo que fale conosco. Espírito Santo, nós queremos te adorar, te bendizer, te glorificar, porque em todo o tempo o Senhor está ministrando as nossas vidas aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos seus filhos que o Senhor trouxe nesse culto, por essa família aqui representada. Desde já eu te peço, Deus, continue abençoando, continue ministrando as famílias do teu povo, da tua igreja, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, traz luz, nos dá entendimento, e fale mais, Senhor, Espírito Santo, do que eu possa dizer. Me use como canal e como resposta dos seus filhos agora, Senhor. Nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto de Tiago, do capítulo 4, verso 6, Tiago vai falar de algo maravilhoso, de um Deus que é capaz de nos dar uma graça ainda maior, daquilo que nós estamos experimentando, a partir do momento que nós nos rendemos, nós nos submetemos a Ele. É Deus que nos dá essa graça e faz fluir o favor dele sobre as nossas vidas. É o que nós estamos profetizando, o fluir da graça de Deus em cada área da tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Eu disse para os irmãos que estavam aqui comigo no domingo, sobre esse versículo especificamente, do verso 6, que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. E quando diz aqui se opõe, essa palavra no original, ela significa resiste. Deus pode trazer resistência para aquele que é soberbo, é orgulhoso. E eu ensinei sobre 3 resistências que nós podemos viver no nosso dia a dia, e nós precisamos discernir quais são, para nós fazermos a oração certa, e pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos dê graça, sabedoria, para nós vencermos cada etapa do nosso caminhar. Eu disse, irmãos, que existem resistências que nós vivemos, que é de homens. Algumas resistências são provocadas por pessoas, outras resistências que nós podemos viver, ou seja, algo que nos faz frente ou que se torna contra as nossas vidas, são resistências espirituais. Eu vou dizer espiritual maligna, espiritual inclusive demoníaca. Mas também existe a terceira resistência que está nesse texto, que é o próprio Deus resistindo. Irmãos, eu preciso buscar em Deus o entendimento de como vencer essas resistências. A primeira resistência que eu disse aqui é resistência humana. E a Bíblia diz que em resistências humanas, ou quando alguém se coloca contra você, e você percebe, é aquela pessoa. Eu percebo que o negócio é pessoal. Não adianta discutir, não adianta brigar. Você vai ter que buscar em Deus sabedoria, porque para vencer resistência com pessoas, você precisa ter sabedoria. Em Tiago capítulo 1 diz, se você ou se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que generosamente dá. Então, existe uma sabedoria para lidar com convívio com pessoas, e convívio com pessoas muitas vezes é desafiador, e lidar com pessoas, às vezes nós vemos conflitos, pessoas pensam diferente, ainda que você diz, eu amo muito meu marido, ele pensa diferente de você, minha irmã, e você diz, eu amo muito a minha esposa, ela pensa diferente de você,
Você diz, eu amo meus filhos. Mesmo assim, é um indivíduo. E você precisa ter sabedoria para aprender a lidar com coisas que você diz, eu vejo uma resistência naquilo que eu estou vivendo com relação àquela pessoa. Por mais que eu me esforce para agradá-la, a leitura que ela tem feito é o oposto. Por mais que eu me esforce para que ela entenda que o que eu estou querendo e falando é para o bem dela, ela sempre acha que é para o mal. Então, o que eu estou querendo mostrar para ela que eu quero de bem, ela entende que é ruim. O que eu estou tentando colocar na cabecinha dessa pessoa aqui é para o bem dela, ela está entendendo que eu estou contra ela. E o que é que eu vou buscar em Deus? Se a resistência já está implantada em relacionamentos, no convívio entre pessoas, você vai ter que buscar sabedoria. Para vencer essa resistência com pessoas, você precisa da sabedoria que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá sabedoria. Eu quero profetizar, irmão, uma sabedoria que vem do alto, te dando condições de saber o que fazer na hora certa, falar o que é certo, quando tiver que falar. É isso que nós temos que buscar, sabedoria para falar o que tem que ser falado, do jeito certo, no tempo certo. Vou dizer de novo, sabedoria para falar o que deve ser falado, só que mesmo assim não pode ser grosseiro, não pode ser agressivo, eu não posso me colocar como juiz da outra pessoa. Então não é só falar o que deve ser falado, é falar do jeito certo. E eu vou buscar sabedoria, falar o que deve ser falado, do jeito certo e no tempo certo. Algumas coisas, o Espírito Santo de Deus vai dizer, você tem razão de falar, mas não fala. Enquanto não for o tempo certo de falar, você não fala. Então você aguarda, você espera. Pastor, mas eu fui muito humilhado por aquilo que aconteceu, porque eu acabei tentando mostrar que aquilo era para o bem, eu tentei mostrar que aquilo era para o melhor, eu tentei convencer, eu falei que eu amava, mas a verdade é que aquela pessoa se levantou contra a minha vida, me humilhou, me xingou. O que eu faço? Bom, se você reagir, você já sabe o que acontece. Quando uma pessoa briga, e a outra pessoa briga também, ainda que um dos dois tenha razão, e um dos dois vençam aquela briga, na briga os dois perdem. Irmãos, sempre dentro da nossa casa, dos convívios familiares, pode existir conflitos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mais ainda, com as pessoas que nós convivemos nos nossos relacionamentos. O que acontece é que se você for brigar, e você diz, não, pastor, eu briguei com meu marido, e até o ponto dele dizer, você tem razão. Sabe o que aconteceu? Um dos dois foi humilhado na situação. Um dos dois ficou envergonhado ali. Ainda que você diz, né, nesse orgulho, eu ganhei a briga. Irmão, quem ganha a briga é galo. E a gente não é galo para dizer eu sou galo para ficar brigando. Não. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e você encontra descanso para a tua alma. Então, às vezes a gente vai ter que aceitar a ofensa, porque quando você permite que você sofra a humilhação, Deus se levanta como o teu advogado. Quando você se põe como advogado, você perde o advogado. Mas quando você deixa Deus ser o teu advogado, o Senhor advoga a tua causa. E Ele luta, Ele defende você. Irmão, se você deixar Deus fazer justiça, Deus Ele não tampa o olho e diz, nada vai acontecer. Não, é que Deus vai tratar aquela outra pessoa debaixo da graça. E você? Você vai experimentar algo que vem de Deus. No lugar da tua vergonha,
logo Deus vai levantar você em dupla honra. Eu quero profetizar, irmão, no lugar da tua vergonha, você vai ver a dupla honra da parte de Deus. Eu estou profetizando a igreja, em nome de Jesus, no lugar da tua vergonha, você vai ver dupla honra da parte de Deus. Profetiza para a vida do irmão pertinho de você, diga: eu profetizo essa palavra na tua vida, que no lugar da tua vergonha, você vai viver dupla honra da parte de Deus. Você recebe isso? Então, irmãos, a primeira coisa que eu estou ensinando é você a lidar com resistências humanas, e você vai pedir ao Espírito Santo de Deus, que dá: Senhor, eu não sei lidar com aquela pessoa, é isso, eu não sei, eu já falei, eu já sentei, eu já expliquei, inclusive eu já briguei, e não gostei. Então, a partir de agora, me ensina o que falar, como falar e quando falar. O que é isso? Sabedoria. Para lidar com pessoas, eu vou buscar em Deus? O que é que eu tenho que buscar em Deus para lidar com pessoas? Está aprendendo? A segunda resistência, irmãos, que muitas vezes nós vamos enfrentar, e o Espírito Santo vai nos fazer discernir, que às vezes não é pessoa, pode ser inclusive o que está por trás dessa situação, provocando as contendas, as discórdias, as batalhas que você está vivendo. Eu estou falando de batalhas espirituais, eu estou falando de guerras espirituais que não serão vencidas por armas naturais. Quando é com pessoas, você pede ao Espírito Santo sabedoria, mas se você percebeu que é uma batalha espiritual, então você vai se posicionar em autoridade no nome de Jesus. Se é uma resistência espiritual, não adianta, irmão, você falar no natural, não, você tem que falar no espiritual. Todas as vezes que você percebeu que algo está além do normal, já é espiritual. Você percebeu, é uma oposição, é uma resistência, é uma guerra, é uma batalha, é uma situação que travou, é algo que persiste, é algo que traz angústia, tristeza, aflição, é algo que está trazendo contenda, discórdia, separação, briga, é algo que vem trazendo desgaste, que vem roubando, que vem oprimindo, é batalha espiritual. Traz peso, traz angústia, traz um mal-estar, você sente até calafrios, às vezes você sente mal naquele ambiente. Batalha espiritual, e batalha espiritual não se vence a não ser posicionado no mundo espiritual. Agora tem uma posição aqui para eu vencer em batalha espiritual. Volte comigo no texto de Tiago, capítulo 4, por favor. Vamos ver ali Tiago 4. Olha como é que você vence, irmãos. Olha o verso 7. Tiago no capítulo 4, verso 7, ele diz: portanto, irmãos, submetam-se a Deus. Agora, para você vencer essa batalha espiritual, primeiro você se submete a Deus, e depois você resiste o diabo, e daí ele foge. Pastor, e se eu não me submeter a Deus? Você não tem autoridade se não houver submissão a uma autoridade sobre a tua vida. Olha aqui para mim. Você só tem autoridade quando você se submete a uma autoridade espiritual sobre você. Vou dizer de novo. Você só tem autoridade espiritual se você se submete à autoridade espiritual sobre a tua vida. O pastor está falando que você é autoridade espiritual sobre a minha vida? Eu não. Jesus. Jesus. Quem é autoridade espiritual sobre você é Jesus. Quem é autoridade espiritual é aquele que te comprou, que te salvou e que deu o nome dele para você usar. É Jesus. E se você se submeter a essa autoridade, então a autoridade dele flui através de você. Ao mesmo tempo, se você resiste essa autoridade de Deus sobre a tua vida, você não tem autoridade no mundo espiritual. Ainda que você fale no nome dele, os demônios não se submetem. Por quê? Porque você não está debaixo de autoridade. Eu só fluo
com autoridade quando eu me movo debaixo da autoridade. Vou falar de novo até isso entrar dentro de você. Eu só fluo em autoridade quando eu estou debaixo da autoridade de Jesus. E para estar debaixo da autoridade dele, eu preciso me submeter a ele. Submissão, irmãos, é obediência. Submissão é sujeição. Sujeição, submissão, é deixar ser controlado pela vontade de Deus. Se você disser, eu quero fazer a minha vontade, eu quero agir do meu jeito, eu quero fazer as coisas da minha forma, então você não está se submetendo a Deus. Embora você tenha um dia proclamado Jesus como teu Salvador e o teu Senhor, ele pode até ser seu Salvador, mas Senhor não se tornou ainda. Você só flui em autoridade quando ele é o Senhor da tua vida. Quando você diz, Senhor, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor, eu entrego o controle da minha vida a ti, Jesus. A partir de agora, da forma que o Senhor quiser, e a palavra que o Senhor tem me dado, eu me submeto a ela. É aí, irmãos, exatamente nesse ponto que muitas pessoas, elas não conseguem fluir e não ver as situações quando elas começam a ser resistências espirituais, porque elas tentam controlar suas vidas, e quando você controla a sua vida, Deus não controla, mas quando você perde o controle, Deus controla você. O Senhor só vai controlar você quando você entregar o controle de fato a Ele. Isso para Deus é submissão, é entrega, é rendição. É por isso que eu cantei com você no começo dessa reunião, desse culto, Pai nosso que estás nos céus, e nós cantamos, teu reino agora, seja feita a tua vontade, para que você entendesse, irmãos, e você já no começo do culto começasse a se submeter a esse rei, que quer governar, que quer dominar, que quer controlar a sua vida. Não resista ao Senhor, se submeta a Ele, se entregue a Ele. O que para Deus é certo, tem que ser certo para você. O que para Deus é pecado, tem que ser pecado para você. A vontade de Deus tem que dominar você, porque só assim, irmãos, é que a autoridade dEle vai fluir através de você. Tiago capítulo 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus, e depois, aí você resiste o diabo, você se levante à autoridade, e você fala lá na tua casa, e os demônios saem, você fala no teu trabalho, e os demônios saem, você fala para as crises elas acabam, você fala para a enfermidade e ela te obedece, porque você está debaixo de autoridade, e a autoridade flui através de você, e a autoridade que eu estou falando não é autoridade eclesiástica, não é autoridade de igreja, irmãos, é a autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você diz, Espírito Santo, essa área da minha vida eu estou controlando, essa área da minha vida eu peguei na minha mão, mas eu quero entregar na tua. E aí, irmão, quando você entrega essa área da tua vida que você estava controlando, talvez você já entregou outras, o Espírito Santo tem direito de agir. Enquanto fica na tua mão, você faz do seu jeito, mas quando você entrega na mão de Deus, Deus pode fazer. É só assim que Deus age. Irmãos, o mundo espiritual, ele trabalha através das legalidades que nós damos. Tanto o diabo como Deus age a partir das legalidades que nós entregamos. Tanto Deus como o diabo agem na nossa vida pelas legalidades que nós damos, as autorizações que nós cedemos. E se hoje nesse culto você disser ao Espírito Santo, eu te autorizo de agir na minha vida, Ele vai dominar você, Ele vai controlar você, Ele vai guiar você. Irmão, vai vir o reino de Deus manifesto na tua vida para mudar a tua história. É tudo que Ele está
propondo para você hoje, que flua através da sua vida a autoridade, quando você se submete, quando você se rende, quando você de fato se entrega, e diz: Senhor, chega de lutar contra a tua vontade, contra o teu querer, e chega de fazer do meu jeito, eu quero o teu jeito a partir de hoje. Aí você está se rendendo, e o Espírito Santo aí tem a oportunidade de dizer: a minha filha, o meu filho, entendeu a mensagem. Agora, eu vou levantar ele, eu vou levantar ela, como uma autoridade que jamais ele imaginou que pudesse viver. O Espírito Santo vai levantar você como autoridade espiritual nesses dias. O Espírito Santo de Deus vai levantar você como autoridade espiritual na tua casa, lá no teu trabalho, irmão, nos seus negócios, na tua empresa. Eu quero declarar no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus, essas resistências vão acabar. Mas o Espírito Santo de Deus está tentando convencer eu e você, porque ele convence, a dizer: faz a entrega de fato, se submete, se sujeita, reconhece que você tem uma autoridade e se submete a ela. A segunda coisa, a primeira coisa que eu te ensinei, é que nas resistências humanas eu vou buscar em Deus sabedoria. A segunda coisa é que para resistências espirituais e batalhas espirituais, eu me submeto a Deus, e depois eu digo: Senhor, controle a minha vida, e aí eu vou ver a autoridade fluindo através da minha vida. Então, se a resistência espiritual, eu me submeto à autoridade, e eu vejo a autoridade fluindo através da minha vida. Pastor, como que isso acontece? Fórmula de bolo que eu tenho ensinado aos irmãos aqui. Fórmula de bolo. Primeiro eu oro, depois que eu orei eu creio, depois que eu crio, eu descanso. E depois eu desfruto daquilo que Deus vai fazer. Não eu, daquilo que Deus vai fazer. Então, como é que você vai viver sabedoria? Como é que você vai ter essa sabedoria? Primeiro eu oro, depois eu creio que Deus me ouviu e já me respondeu. Então, eu entro para a terceira etapa, eu descanso. O Senhor vai me dar sabedoria para lidar com aquela pessoa, para saber o que falar, quando falar, do jeito que eu tenho que falar. E quarto, depois eu vou desfrutar da ação da sabedoria, daquilo que Deus me instruiu. E se é no mundo espiritual, se eu preciso me levantar com autoridade, eu oro. Depois eu creio que quando eu me entregar, eu me render, eu me submeter à vontade de Deus, essa autoridade vai fluir na minha vida. E se eu tiver que enfrentar os demônios, a batalha espiritual, o diabo, eu descanso, porque Jesus já venceu por mim. Eu cantei com você: não há um nome igual. Com seu poder, cadeias se rompem. Então, irmãos, eu creio, e aí eu descanso. E daqui a pouquinho, quando eu falar no mundo espiritual, eu desfruto daquilo que Deus vai fazer em meu favor. Vamos lá comigo? Diga assim, faz assim, o número 1. Assim: eu oro, eu creio, eu descanso, e eu desfruto o que Deus vai fazer por mim. Fala você aí, vamos lá. Eu creio, eu descanso e eu desfruto do que Deus vai fazer por mim. Eu te ensinei, irmãos, de 3 resistências: a humana, a espiritual, mas agora eu vou falar da resistência de Deus. Pastor, como é que Deus pode resistir uma pessoa? A Bíblia fala aqui, irmãos, que Deus ele concede uma graça maior para nós. Tem uma porção de graça maior para você hoje aqui. Quero abençoar a sua vida com essa palavra. Tem uma porção de graça maior, favor de Deus maior ainda do que você já experimentou até aqui, em nome de Jesus. Mas ele diz assim que Deus, ele resiste o soberbo. Deus resiste, ou Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Irmão, você lembra da história do povo hebreu? Você sabe o que é soberba para Deus? Você sabe o que é orgulho para Deus?
é se opor à vontade dele. Quando nós nos opomos à vontade de Deus, para Deus isso é orgulho, é soberba. A Bíblia fala que o povo judeu, o povo hebreu, estava preso no cativeiro, clamando ao Senhor por liberdade, e Deus responde. Lembra da história? Moisés está lá, apacentando as ovelhas do sogro, e de repente ele vê uma sarça que está pegando fogo, mas não queima, e que sai uma voz e começa a falar com ele, e Deus está falando que vai levantar ele como libertador, enfim. Agora, qual é a mensagem? A mensagem é a vontade de Deus. A mensagem é a vontade de Deus. O que é a mensagem? O que é a mensagem? Então Deus vai falar a mensagem, e vai agora falar a vontade dele. Qual que era a vontade de Deus? Quando falou a mensagem para o Moisés: Moisés, vai para Faraó e manda ele libertar o meu povo. Qual que era a vontade de Deus? Libertar o povo. Qual que era a vontade de Deus? Qual que era a mensagem? Libertar o povo, irmãos. Então quando Deus mostra a vontade, Ele fala, é isso que eu quero que você faça. E se eu me submeto à vontade de Deus, para Deus isso é humildade. E se eu resisto, para Deus isso é orgulho. A Bíblia fala que Moisés chega lá e fala: Faraó, eu tenho uma mensagem. Qual é a mensagem? Não é minha não, é de Deus. Assim te diz o Senhor: solte o meu povo, liberte o meu povo. E agora Deus está falando com Faraó. Só que Deus está usando um servo para falar com Faraó. Às vezes, irmãos, Deus está usando pessoas para falar conosco. Às vezes assim, o Espírito Santo levanta uma voz profética para trazer uma mensagem para nós. Assim como está acontecendo hoje. Tem uma mensagem de Deus aqui nos guiando, nos direcionando, falando conosco aqui, irmãos. Tem uma voz de Deus aqui. E a mensagem era clara: eu quero ver o meu povo abençoado, eu quero ver o meu povo livre, eu quero ver o meu povo salvo, eu quero ver uma história transformada. Então liberta o meu povo, Faraó. Sabe o que Faraó disse? Não me importa o que Deus quer, eu quero do meu jeito, e no meu jeito eu não vou libertar esse povo. Ou seja, eu posso me submeter à vontade de Deus e fazer o que Deus quer, ou eu posso simplesmente dizer, não, eu quero do meu jeito. Aí quando eu me submeto à vontade de Deus, para Deus isso é humildade. E aí, irmão, quando Deus encontra alguém humilde, o favor de Deus vem sobre a vida dessa pessoa. Eu falei domingo, irmãos, humildade não tem nada a ver com escolaridade, humildade não tem nada a ver com conta no banco, dinheiro no banco, humildade não tem a ver com roupa, humildade é disposição de se submeter à autoridade de Deus sobre a nossa vida. Humildade é dentro, é o quanto você ouve Deus falar e diz, Senhor, eu não vou te resistir, eu vou me submeter. Faraó disse, não, essa é a mensagem, essa é a vontade de Deus, fala para o teu Deus que eu não quero. Eu não aceito isso, eu não vou fazer o que Deus quer. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa disso, Deus tinha dado uma oportunidade para ele. Escuta, olha aqui para mim, Deus havia dado uma oportunidade para ele. O que Deus deu para ele? Se ele tivesse liberado o povo, ele e a família dele estariam muito bem. Mas porque ele resistiu aquilo que era vontade de Deus para a vida dele, porque Deus tinha uma vontade expressa, eu quero o meu povo livre, mas ele disse, eu não quero. Por causa disso, uma sucessão de maldições vieram sobre a vida dele, uma sucessão de pragas atingiu a vida dele, a tal ponto de até perder o filho. Você já ouviu falar das 10 pragas? Então, irmão, eu não estou falando que isso vai acontecer conosco, porque agora
Ali havia um tratamento debaixo da lei, você está debaixo da graça, em nome de Jesus. Deus vai tratar você com graça. Mas os resultados do que acontece da nossa desobediência à vontade de Deus, é que não apenas nós não vamos experimentar tudo que Deus poderia nos dar de favor. Não, não é só isso não. Só isso já seria uma razão de nós nos submetermos. Mas é que isso pode comprometer quem está perto de nós, a nossa família, irmãos. Então quando Deus está falando, Deus está enviando uma mensagem. O Faraó tinha que dizer: essa é a vontade de Deus, que eu liberte esse povo? Então é para já. Vamos criar a situação toda necessária. Fala para o seu Deus que eu vou liberar aquele povo. Ele disse não. Endureceu o coração. E começou a experimentar, irmãos, o que ele não queria. Então, essa falta de submissão trouxe a resistência do próprio Deus. E olha, queridos, tem coisas que nós vamos ter que analisar e dizer: Senhor, eu estou achando que eu estou vivendo algumas coisas que são reflexos da minha própria escolha, de saber a tua vontade, mas de querer viver a minha. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração hoje, irmãos, para que eu e você possamos experimentar essa graça maior, esse favor maior. Tem uma graça maior de Deus sobre você, tem uma graça maior que Deus quer manifestar sobre a tua vida, um favor maior ainda que você experimentou até agora. Viver debaixo do favor de Deus é receber de Deus o que de fato você não merecia receber, mas Deus vai fazer quando você diz: eu me submeto para viver isso, eu me entrego para viver isso. Deus, eu não sou perfeito, mas eu me humilho, para que o Senhor venha trabalhar em mim. Deus, eu falho, mas eu me rendo para que o seu Espírito venha trabalhar dentro de mim. Senhor, às vezes eu não sei falar, mas eu estou pedindo sabedoria, para falar o que deve ser falado, do jeito que tem que ser falado, quando eu tenho que falar, se eu tiver que falar. Senhor, eu estou me submetendo à autoridade de Jesus, para que a autoridade dele se manifeste através da minha vida, porque quando o inimigo de alguma forma tentar contra a minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, ou alguma área da minha vida, eu vou me levantar em autoridade, eu vou ver essa resistência sair. Submetam-se, pois, a Deus, e aí resistir o diabo e ele foge. Tudo isso, irmãos, está dentro da legalidade que eu estou dando, a submissão da autoridade. Queridos, quanto mais você se rende, mais o Espírito Santo vai governar a tua vida. Então a minha mensagem hoje é essa: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Deixa Ele governar, deixa Ele reinar. Eu oro, depois eu creio, depois eu descanso, depois eu vou desfrutar daquilo que eu vou ver Deus fazer. Quero levar você para esse lugar hoje, nessa palavra, onde você vai ver os milagres rompendo, onde você vai ver as respostas de Deus acontecendo, onde você vai ver o favor de Deus fazendo você viver algo que jamais você imaginava que você pudesse viver, mas Deus vai fazer acontecer. E quando Deus vai fazer acontecer? Quando Ele for o Senhor da tua vida, quando Ele dominar a sua vida, e como você disser: eu não vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito de Deus. Tinha um homem na Bíblia, irmãos, a Bíblia fala que ele era feiticeiro, e aí ele se converte, isso é em Atos, ele entrega a vida dele ao Senhor, parece que ele está seguindo Jesus, porque agora ele vai se batizar nas águas, ele está confessando Jesus como o Salvador da vida dele, mas ele ainda não entendeu que ele precisava fazer Jesus o Senhor da vida dele. Há uma diferença entre você ter Jesus como Salvador e você ter Jesus como Senhor.
Quando você tem Jesus como Salvador, você recebe a salvação. Mas quando você recebe Jesus como teu Senhor, você perde a tua vida. Quando você recebe Jesus como Salvador, você ganha a vida eterna. Mas quando Jesus é o teu Senhor, você perde o domínio da tua vida aqui na terra. Só que a Bíblia fala que aquilo que para nós é perda, para o Senhor é lucro. Quando Jesus é teu Salvador, você ganha a vida dele. Mas quando ele é o seu Senhor, você perde a tua vida. Esse homem chamava Simão. Ele aceitou Jesus, ele creu em Jesus como Salvador, foi batizado. E aí ele viu os milagres que Jesus fazia através da vida dos apóstolos, Pedro e João. E ele fica maravilhado, porque quando Pedro vai orar para uma pessoa, impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa, e aquela pessoa começa a orar em línguas, ela é cheia do Espírito Santo, ele fica impressionado, e ele está acostumado com a feitiçaria. E aí ele diz: por favor, me diz quanto custa para eu ter esse poder de eu colocar a mão numa pessoa e essa pessoa ficar cheia do Espírito Santo. Pedro olha para ele e fala assim: você e seu dinheiro vai se converter. Porque você não compra aquilo que é de Deus. Você precisa se converter. Era alguém que queria fazer a vontade de Deus do jeito dele. É alguém que diz: Jesus é o meu Salvador, mas eu vou receber Jesus como Salvador. Eu recebi vida. Só que quando você recebe Jesus como seu Senhor, você perde a tua vida. Acabou a tua história. Você vai viver para Ele, irmão. E aí você vai dizer: é tudo que eu precisava. Sabe onde está isso? Quando diante do Senhor você disser: Senhor, eu me submeto, eu me rendo, eu me entrego, controla a minha vida. E aí, pastor, eu vou perder tudo? Não, irmão, você vai ganhar muito mais do que você imaginava, você vai ter mais do que você esperava. O Senhor vai surpreender você. Eu quero declarar, irmão, que você vai ter experiências com Deus que jamais você imaginava que você pudesse ter. Eu quero declarar, irmão, que o Deus que começou essa boa obra é fiel e vai te levar a viver coisas além. O Senhor não parou, essa obra não acabou. Se o Espírito Santo de Deus te trouxe para essa mensagem, é que Ele quer falar para você: a tua vida para mim é importante, eu tenho propósito para você, eu tenho propósito para cada um lá dentro da tua casa, e me deixa trabalhar, me deixa operar, me dá agora o teu coração. Eu vou te levar a viver algo que jamais você imaginava que pudesse viver, se você for capaz de se render. Eu sou Deus que restaura vidas. Eu sou Deus que reescreve histórias. E Ele vai escrever uma história bem diferente do que você está vivendo até aqui. Os planos de Deus para a tua vida são planos de paz e não de mal. Assim te diz o Senhor para você: os planos que eu tenho para você são de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Então, irmãos, em nome de Jesus, hoje, o Espírito Santo está clamando para mim e para você: se submeta, se renda, se entrega. Faz de Jesus o seu Salvador, isso é ótimo. Mas deixa Ele ser o Senhor da tua vida de verdade. Dá o controle da tua vida para Ele. Se precisa de sabedoria, peça que Ele dá. Se precisa de autoridade para enfrentar essa situação, submeta-se a Deus. E aí você vai resistir o diabo vai fugir de você. Mas está percebendo, é Deus tratando comigo, pastor. Que bom. Deus só trata aquele que Ele acredita. Se Deus está tratando em você, porque Deus ainda acredita no propósito que Ele tem na tua vida. Deus só trata aquele que Ele acredita. E se Deus está tratando com você, é porque Ele ainda tem um propósito na sua história. Pode dizer para o irmão pertinho de você que Deus só trata quem Ele acredita. E se Deus está tratando com você hoje aqui,
É porque ele acredita que o propósito que ele tem na sua vida, você vai viver em nome de Jesus. O Espírito Santo está tendo particular com a gente aqui, né? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus assumir o controle. Você vai ter que orar hoje. Depois que eu orei, pastor, creio que Deus ouviu e já respondeu. E depois? Depois você sai da luta, sai da guerra, irmão. Deixa Deus ser o general da guerra. Descansa. E aí você vai assistir. Só assistir o que Deus é capaz de fazer para aquele que é capaz de crer. Eu quero levar você aqui hoje. Eu não posso decidir por você. Eu não posso. O Espírito Santo está me levando à minha decisão. E ela tem que ser diária. Porque todos os dias a gente é desafiado, por causa das circunstâncias ao nosso redor, a dirigir as nossas vidas. Todos os dias. Mas a Bíblia diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amanhã você vai ser desafiado a dizer, ou eu entrego o controle, ou eu pego de novo. Ou eu descanso, ou eu vou lutar. Ou eu vou brigar, eu vou insistir. O Espírito Santo está dizendo, me deixa ser Deus da tua história. Se eu estou trabalhando com você é porque eu acredito naquilo que você carrega. Eu acredito no que Deus tem para você. E os planos que eu tenho para você são maravilhosos. Eu não posso decidir por você, igreja. Eu sou portador da mensagem, que veio trazer o que Deus queria falar. A decisão, como Faraó, é você que vai tomar. Dizendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. É isso que eu quero. Obrigado pela salvação. Mas vem ser meu dono. Na experiência da salvação, você ganha a vida dele. Mas quando ele é dono, você perde a sua vida. Você não vive mais por você. Você vive a vontade que ele tem para você. Não resista o que Deus está chamando você para viver. Curva a tua cabeça aí, por favor. Eu não posso fazer essa oração. Eu só podia levar você na mensagem. Essa oração é você que vai dizer. Se você está disposto a fazer essa entrega, a dizer, Senhor, assume minha vida mesmo. Durante um tempo eu me entreguei, mas agora peguei minha vida de volta. Me perdi, mas estou voltando, Senhor. Estou me entregando, estou me rendendo. Preciso de Ti, Senhor. Faz essa oração enquanto o louvor vem aqui.